Então, gente, tudo bem? Estamos de volta e hoje nós vamos falar finalmente do primeiro mandamento dos 10 que compõem a lei moral. E depois de ter falado do prólogo e agora você já tem mais ou menos um entendimento, né, de por que obedecemos a lei, a importância dela em nosso relacionamento com Deus, vamos então para o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Então, o que nós precisamos lembrar, antes de falar propriamente do primeiro mandamento, é que toda a lei é um novo princípio de vida, né? Então, aquele povo, ele vivia por princípios que aprendeu lá no Egito, e agora eles precisam de um novo princípio de vida, de uma nova forma de viver, certamente de uma forma agradável a Deus, que é o seu Senhor e é o seu Deus agora, como diz a aliança. Então, o povo de Israel já estava há muito tempo no Egito e aprendeu a cultura daquela nação, tinha a forma de pensar dos egípcios, provavelmente a vida religiosa deles também era influenciada pelos egípcios. Enfim, eles eram o povo de Deus, mas viviam num modelo egípcio de vida. É fácil você saber disso, você chegar a essa conclusão quando pensamos que aquele povo passou 430 anos no Egito, né? Muitas gerações, geração após geração, vivendo no Egito. Na verdade, do povo original, né, daquelas 70 pessoas que chegaram no Egito, já não existia ninguém. Aquele povo já estava aculturado no Egito. Os princípios de vida daquele povo eram princípios egípcios. Agora tudo mudou. Eles não são mais escravos, eles são livres. Antes eram servos do faraó, agora são servos de Deus. Eles queriam se estabelecer na terra, estavam estabelecidos na terra do Egito, mas agora eles são peregrinos. E uma coisa mudou essencialmente e fundamentalmente. Eles viviam uma cultura politeísta, agora eles são monoteístas. É interessante notar aqui que essa mudança de vida, de princípios, não é o que salva o povo. O povo foi salvo, foi tirado da terra do Egito e agora ele precisa viver uma nova vida, um novo princípio de vida. É mais ou menos o que nós encontramos em Efésios, né? No capítulo 2, quando o apóstolo Paulo nos diz que nós estávamos mortos, vivíamos segundo o curso do mundo, né? Escravizados pela vontade da carne, dos pensamentos, éramos filhos da ira. Mas Deus deu vida, diz o versículo 4. E então, a vida em Cristo, ressurgir com Cristo, estar livre daquele antigo modo de vida, de viver em delitos e pecados, agora é substituída por uma nova maneira de viver. Lá no versículo 10, Paulo então diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja, se você olhar o versículo 10 de Efésios 2, boas obras não é o que nós fazemos, mas é a maneira como vivemos. Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. É um novo princípio de vida. O que eu quero dizer com isso é que primeiro Deus tirou o povo do Egito e agora, por meio da sua lei, da aliança do Sinai, ele está tirando o Egito do coração do povo, lhe dando novos princípios de vida. A lei do Senhor é o novo princípio de vida para aquele povo. Da mesma forma, no que refere-se a nós, na redenção, a lei não tem a função de nos dar uma nova vida. Só quem pode nos dar uma nova vida é Cristo. Foi Ele quem nos redimiu. Deus é quem nos deu vida. Mas a lei tem a função de nos ensinar a viver esta nova vida. Não terás outros deuses diante de mim.
primeiro mandamento, Êxodo 23. Então há aqui um fundamento para a nova vida, do qual depende todo o resto. O primeiro mandamento é um mandamento fundamental. Quem fracassar nesse mandamento irá fracassar em todos os outros. Quem perseverar neste mandamento terá sucesso em todos os outros. Ele é um mandamento fundamental. Na verdade, todo mandamento quebrado é uma quebra necessariamente do primeiro mandamento. Então, falando desse novo princípio de vida, os judeus, os hebreus viveram muito tempo no Egito e nós sabemos que os egípcios tinham muitos deuses. Na verdade, os egípcios atribuíam aos seus deuses a força desses deuses, as suas vitórias, as suas conquistas. Eles eram a principal nação do mundo de então e eles acreditavam que isso era devido à força e ao poder dos seus deuses. O próprio faraó era considerado um deus. Havia muitos deuses. Certamente os hebreus conviviam com esses deuses, estavam acostumados a viver nesse ambiente politeísta, cheio de deuses e tudo mais. Nós sabemos que Deus tirou o povo do Egito para que o seu povo o adorasse. É assim que Deus falou, para que me adorem. É por isso que ele dizia ao faraó: deixe o meu povo ir, para que me preste culto, para que me adore. Essa é a mudança redentora fundamental. Deixar todos os deuses para adorar e satisfazer-se em apenas um, o Senhor, Yahvé. A base da aliança é: eu serei o seu Deus. Quando nós olhamos a outra carta de Paulo aos Tessalonicenses, desta vez, o que vemos lá é justamente um povo que vivia gentil, que foi encontrado pela graça. E esse povo encontrado pela graça recebe o segundo testemunho do apóstolo Paulo e das pessoas em volta dele. O apóstolo Paulo fala daqueles irmãos o seguinte: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. É a redenção. Nos liberta de deuses e nos faz servir o único Deus vivo e verdadeiro. Esse é o princípio fundamental que muda na vida de todo crente quando é alcançado pela graça de Deus. Ele é afastado, libertado da idolatria e ele se coloca agora a serviço de um único e verdadeiro Deus. A lei, ela não é apenas o indicativo do que devemos fazer, mas ela também nos anuncia o que foi feito em nosso coração por Deus. Ele nos dá a condição de sermos agora fiéis e nos satisfazermos apenas nele como nosso único Deus.